por exemplo, um advogado que está começando agora, o que você falaria para ele e mais? Um advogado iniciante que queira se envolver na OAB, nas comissões, qual conselho você daria para uma pessoa que está iniciando? Primeiramente, paciência. Hoje as redes sociais elas vendem uma fortuna imediata que não existe. Não existe, Não né, existe. cara? Paciência, mesmo com a IA, AI, enfim, o que você queira chamar de inteligência artificial, mesmo com as redes, advogado que fala que está rico aos 23 anos está mentindo para você. Dia desses eu vi um jovem advogado falando, não, que hoje eu ganhei no consultivo 10 mil reais. Rapaz, eu não ganho isso. Paciência. E se autoavalie de tempos em tempos. Infelizmente, eu recebo muita gente lá na OAB que diz que está com sentimento de desistência precoce. Ou seja, não dá para você se avaliar na advocacia com 1 ano de advocacia. Você pode melhorar. Não dá para você falar, em 1 ano o risco aqui não tinha nada. Estava trocando dinheiro. Em 2 anos eu não tinha um estagiário, uma secretária. Eu fui crescer a partir do 5º ano. Quando você cria os clientes, você cria nome, você se divulga, você anda, você conhece as pessoas e as causas giram, né? Porque a tal da causa de êxito, não sei se você sabe o que é. Demora. Causa de êxito é quando você fecha um contrato e fala, quando o seu dinheiro sair, eu tenho 1/3, 30%, Sim. ou seja, isso demora a sair também. Há 5 anos, ganhei uma Até ação agora. girar Até a roda girar. 5 anos. Então, É assim. planta logo. Planta logo para girar. Mas fato é que se você achar que você vai ficar rico com 1 ano de advocacia, você está sendo enganado. Isso não existe. E segundo, procure a OAB. A OAB de portas abertas cria relacionamentos muito bons, produtivos, um network fantástico. Porque o advogado com 23 anos, que é a idade que se forma jovem, ele não tem experiência de vida. Por isso que, às vezes, o advogado que se forma lá aos 50 anos, que faz um 2º curso e vira advogado, ele cresce muito mais rápido, pela experiência de vida que um senhor de 50 anos tem, do que um advogado de 23. Então, assim, esse advogado de 23 anos, ele vai crescer? Vai, mas ele não sabe se vender ainda, ele tem que aprender, ele tem que dar valor ao seu trabalho. É muito difícil, às vezes. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade fantástica em cobrar do cliente. Rapaz... Quando eu olhava para o cliente e falava, você vai ter que me pagar R$1.000. E eu tinha um custo de final de semana, que era vodka na Swingers, R$200 para eu sair no final de semana. E eu achava R$500 um absurdo. Eu já tive cliente, Charles o nome dele, abraço Charles. Eu já tive um cliente que falou, Risco, você não acha que você está me cobrando pouco, não? Vocês acreditam nisso? Eu falava, cara, eu estou errando. Eu estou precisando me reinventar. Como é que eu deixo um cliente falar que eu estou cobrando pouco? Eu realmente estava. Por quê? Porque aos 23 anos... ainda. Tá vendo? Não é só eu, tá vendo? O Risque também tem esse problema. Cara, aos 23 anos, solteiro, sem filho, o meu custo de vida era R$300 mês, porque eu morava com pai, com mãe, era a vodka das Swingers no final de semana. Eu achava que aquele ali era o valor que eu tinha que cobrar. Só que eu não entendia o problema da pessoa, o nível que ela estava, o grau de dificuldade, o processo alto, né? Ele já rico, né? Um cliente rico. Você tem que saber quanto que você vale. E isso o advogado jovem não tem. E essa dificuldade em cobrar, eu sei porque eu tenho amigos que são juízes que falam o seguinte, cara, eu fui ser juiz porque eu não sabia cobrar. Então, você que é profissional autônomo, você tem que aprender a cobrar. Não é cobrar um absurdo para o cliente ir embora e nunca mais voltar. Mas saber pôr um valor que vale apenas essa exposição sua ao mercado. Então, eu fui aprendendo com os custos, porque quando você não tem custo, você não, né, você troca ali, enfim. Quando eu fui alugar uma sala, quando eu tive filho, tive esposa, tive casa, tive apartamento, aí você vai, não, peraí, eu tenho que aprender. Tem despesas aqui. Tem que aprender. E assim, eu tinha uma coisa em mim que eu achava que um escritório simples não era algo muito ruim. O meu escritório, ele era extremamente simples. Até que chegou um cliente uma vez lá, entrou na sala, olhou para o lado, olhou para o outro, falou, Risque, você tem estrutura para me atender aqui? Aí eu falei, nossa, que rebordosa, rapaz. Sabe aquela coisa assim, pô, eu sou realmente um M, né? Aí eu falei, rapaz, não é que você tem razão, eu não tenho estrutura. Por mais que você seja o mesmo advogado, é igual a líquido, né? Você põe um uísque na garrafa de cristal, toda bonita, e na garrafa PET. Porra. Você vai pagar mais caro a cristal do que na PET. É claro. Então eu aprendi da pior forma que eu tinha que evoluir.
Então, hoje eu tenho um escritório chique, uma secretária, um estagiário, advogado, mas eu sou o mesmo advogado. Daquele escritóriozinho lá, fuleiro, eu sou eu. É a mesma pessoa que está lá. Só que, às vezes, o cliente ele quer ver estrutura, né? Quer ver brilho, uma sala na enseada do suá, com expresso, né? À disposição. E a gente quer ter isso. Existe uma foto minha no Google, que é uma foto que eu dava entrevista, e lá tinha uma pasta de couro ao fundo. Que a pasta de couro, para minha vida, era o meu símbolo de prestígio. Ninguém mais usa pasta de couro, né? Mas o advogado, há 20 anos atrás, ter uma pasta de couro bem feita era aquele status. Então, existe essa foto ainda até interessante mostrar, depois eu mostro para vocês. Mas aquele menino ali, naquele momento, era a pasta de couro. Hoje eu meio que transcendi, assim, as pessoas já me conhecem, sabem os meus defeitos, mas fato é que o iniciante ele tem que buscar referência. Primeiro, não se iludir no online, entender que não é um Instagram só que dá os clientes a ele. O cliente que ele atende bem individualmente chama outro cliente, chama o vizinho, chama o amigo, chama o pai, chama o esposo. Então, atenda bem o seu cliente independentemente do valor da causa. Atenda bem o seu cliente independentemente. Por quê? Porque essa causa pequena pode virar uma gigantesca depois. Minha maior indicação de ação trabalhista foram clientes extremamente simples que eu evoluí para uma ação muito boa. Obviamente que eu não fiquei rico, mas são ações, às vezes, de gente simples que viram ações grandes. Sim.